Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cruzeiro. Eu sou o Valdir e vou falar aqui agora com vocês sobre o clássico entre Cruzeiro e Atlético que está completando 100 anos de história agora em 2021. E eu vou falar pra você algumas curiosidades sobre Atlético e Cruzeiro e também relembrar alguns clássicos marcantes que eu tenho certeza que você já curtiu, mas é claro, eu vou mostrar só os clássicos que o Cruzeiro venceu. Afinal de contas, este é um canal cruzeirense, né, velho? Então já vai sapecando o like no vídeo, você que é inscrito aqui no canal Cruzeiro e você que tá acompanhando este vídeo pela primeira vez este canal, clica no botão inscrever-se e continue sempre acompanhando o nosso trabalho, não só aqui no YouTube, mas também nas outras redes sociais, é só pesquisar @Cruzeiro. Então galera, além do centenário do Cruzeiro neste ano de 2021, o clássico entre Cruzeiro e Atlético também completa 100 anos de história. Pelos números do Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético já se enfrentaram 496 vezes até o momento que eu gravo este vídeo aqui. E o Cruzeiro tem 169 vitórias, 132 empates e 195 derrotas para o Atlético Mineiro. E sabe quando foi realizado o primeiro confronto entre Atlético e Palestra Itália, já que antes de 1942 o Cruzeiro chamava Palestra Itália? Foi no próprio ano de 1921, no dia 17 de abril. Em um amistoso que aconteceu no Prado Mineiro, pra quem não conhece, fica no bairro Prado, em BH, e é onde hoje existe a Academia de Polícia Militar de Minas Gerais. E adivinha só, no primeiro confronto entre Palestra Itália e Atlético Mineiro, o Palestra Itália venceu por 3-0. Agora, se tratando de torcida no estádio, o clássico que teve o maior número de torcedores presentes aconteceu no ano de 1969 e numa vitória do Cruzeiro também por 1-0 com gol de Natal. Naquele jogo estiveram presentes 123.351 torcedores no Mineirão. Mano, imagina, que hoje em dia, né, vocês sabem que o Mineirão reduziu a capacidade. Agora, antigamente, filho, cabe gente demais. E o recorde do clássico aí entre Cruzeiro e Atlético foram então 123.351 pessoas. Outra informação relevante que é divulgada também pelo Cruzeiro acontece depois da construção do estádio Mineirão no ano de 1965. Ao todo, Atlético e Cruzeiro já jogaram 245 vezes no Mineirão. E é claro que como o Cruzeiro manda no estádio e a Toca da Raposa 3, quem é que tem o maior número de vitórias? É claro que é o Cruzeiro. Em 245 jogos, o Cruzeiro venceu 89 vezes, empatou 79 vezes e infelizmente acabou perdendo por 77 oportunidades. Outro lado positivo para a torcida do Cruzeiro nesse aspecto entre Cruzeiro e Atlético se fica pelo fato do século 21, onde o Cruzeiro tem o maior número de vitórias para cima do Atlético Mineiro. Desde o ano de 2001, início deste século 21, Atlético e Cruzeiro já se enfrentaram 91 vezes. O Cruzeiro venceu 37, empatou 26 e só perdeu 28 vezes para o rival. E por fim, vamos falar de goleada, né? A maior goleada registrada entre Cruzeiro e Atlético aconteceu, é claro, no dia 4 de dezembro de 2011, na vitória do Cruzeiro por 6-1 em cima do Atlético Mineiro. Esta sim é a maior goleada. Falam de 9-2, mas não existe. Ou se existe, é só no mundo paralelo da torcida do Atlético. Mas enfim, chega de curiosidade, né? Já deu pra perceber então que nos últimos anos, nas últimas décadas, o Cruzeiro acaba dominando. O Atlético teve um domínio maior lá no início, quando nem existia o futebol direito, né? Agora, é claro que em relação aos números totais, felizmente o Atlético tem o maior número de vitórias mesmo, mas chega de curiosidade por agora. Vamos relembrar alguns clássicos marcantes entre Cruzeiro e Atlético que já aconteceram. E para ilustrar melhor o conteúdo deste vídeo, eu fui atrás de jogos emocionantes e marcantes para grande parte dos torcedores, mas que a gente tinha acesso a conteúdo em vídeo para poder colocar aqui para vocês relembrarem alguns gols também do jogo. E é claro, eu tive que tirar os dois 5-0 e o 6-1, porque a gente já sabe que esses jogos são os mais fodas mesmo em relação a este clássico entre Cruzeiro e Atlético. E eu fiz a pesquisa nas redes sociais pedindo o pessoal para mandar a sugestão de partida. E aí, mano, só tem 5-0 e 6-1. Então por isso que eu pedi outros jogos, sem ser esses, pra gente poder relembrar um pouco mais ainda da história do clássico que está completando 100 anos de história. Vamos relembrar um jogo importante que aconteceu na história dos clássicos e ele foi no dia 3 de fevereiro de 2013. O jogo foi antecipado da terceira rodada do Campeonato Mineiro daquele ano por um motivo especial. Era a reabertura do Estádio Mineirão depois de ter ficado 972 dias fechados com obras e reformas para a Copa do Mundo em 2014. E o que aconteceu naquele jogo? Bom, vitória do Cruzeiro, é claro, por 2-1. O meio Ricardo Goulart recebeu a bola do Everton Ribeiro pelo meio e abriu na direita para Leandro Guerreiro, que cruzou a bola no primeiro pau, e Anselmo Ramon, o terror dos atleticanos, abriu o placar. Cruzeiro 1-0. Rolou até essa escadinha na comemoração, hein?
E logo depois, após o cruzamento do Ronaldinho Gaúcho, um vacilo da zaga do Cruzeiro, o atacante Araújo empatou para o rival. No segundo tempo, logo aos 16 minutos, Anselmo Ramon recebeu a bola pela esquerda e mandou para dentro da área, onde Dagoberto, no meio de dois jogadores do rival, cabeceou para o fundo da rede, fechando o placar final de 2-1 para o Cruzeiro. Clássico emocionante ao longo desses 100 anos de Cruzeiro e Atlético aconteceu no ano de 2019, isso mesmo, no pior ano da história do Cruzeiro, que a gente não precisa ficar falando aqui muitos detalhes não, mas foi o ano do rebaixamento, né? E no pior ano da história do Cruzeiro, ainda assim, o Cruzeiro conseguiu vencer o Atlético e ser superior, e foi na Copa do Brasil daquele ano. Foi o reencontro dos dois times na Copa do Brasil, mesmo porque em 2014 já tinham se encontrado na final, onde o Atlético levou a melhor. Porém, no ano de 2019, quem levou a melhor foi o Cruzeiro. O Atlético levou uma surra de 3-0 em um jogo que aconteceu no dia 11 de julho daquele ano. Ah, e o mais legal disso tudo é porque a gente tem vlog registrado nesse jogo, então é um registro a mais aqui no canal Cruzeiro pra você, com a emoção da arquibancada nesta goleada do Cruzeiro por 3-0. Sim, é goleada, porque foi em cima do Atlético. Logo aos 12 minutos de jogo, o atacante Pedro Rocha fez isso daí, ó. Petardo de fora da área, abrindo o placar do jogo. E logo depois, ali aos 25 minutos de jogo, uma roubada de bola mortal pelo meio, o Pedro Rocha tocou para o Thiago Neves fazer o segundo gol, depois de ter deixado o Vitor igual bobo na jogada. E o terceiro gol, olha que bacana, para quem zoou o Fábio de Costas lá em 2007, toma aí o Victor de Costas em 2019. Robinho marcou e liquidou a partida e a classificação do Cruzeiro na próxima fase da Copa do Brasil naquele ano. Agora vamos voltar lá no ano de 2011. Naquele ano, vale lembrar que o Mineirão estava fechado para reformas da Copa do Mundo e os jogos de Cruzeiro e Atlético estavam sendo realizados na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. E na final do Campeonato Mineiro daquele ano, no primeiro jogo, o Atlético tinha vencido por 2-1. E no jogo de volta, fortes emoções. O Cruzeiro conseguiu vencer por 2-0. Eu tava lá naquele jogo, no meio da Máfia Azul, ali atrás do gol. E, cara, foi emocionante, principalmente depois de um lance muito importante, com a defesa do goleiro Fábio naquele jogo. O jogo foi decidido no segundo tempo e a começar com o Fábio nos salvando aos 28 minutos. Se liga na defesa que ele fez em um lance do Magno Alves. E por causa dessa defesa, o Cruzeiro acordou para o jogo, pois logo no próximo ataque, com o atacante o Alisson, o Cruzeiro abriu o placar 1-0. E ainda teve mais, num lance onde o Thiago Ribeiro já partia para o ataque, sofreu a falta e Gilberto foi lá para bater. Com um chutaço de fora da área, fez o segundo gol e liquidou a partida e o título do Cruzeiro, vencendo o Atlético Mineiro por 2-0 naquela final. E aí, tá curtindo este vídeo aqui e relembrar estes clássicos entre Cruzeiro e Atlético? Aproveita e deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal aí, velho, dá uma moral, porque vocês estão vendo que a edição dá muito trabalho, é muito importante que você aí acaba contribuindo com o nosso trabalho aqui. Valeu? É de graça.
e ajuda demais. Bom, agora o próximo clássico que a gente vai relembrar aconteceu lá no ano de 2010. Naquele jogo pelo Campeonato Mineiro teve a estreia do meia Roger pelo Cruzeiro e galera, não poderia ter estreado de uma melhor forma, viu? Eu vou relembrar aqui pra vocês como é que foi, olha só. O primeiro gol do Cruzeiro foi marcado pelo zagueiro Gil depois do escanteio. Aí o Atlético foi lá e empatou após uma cobrança de falta pela direita, e mesmo com o Fábio pegando no susto na primeira chance. E sabe quem virou o jogo para o Cruzeiro? Leonardo Silva, o ídolo do outro time. Após a cobrança de escanteio, ele deu uma cabeçada cabulosa e colocou o Cruzeiro na frente 2-1. Agora sim, o gol mais foda desse jogo ficou por conta do Roger, que tinha acabado de entrar, pegou a bola no meio e chutou de fora da área para marcar este golaço aí, ó. Mas melhor que o gol foi a comemoração, roubando a cabeça do Raposão e indo pro meio da torcida, marcando ali muita gente naquela época. Inclusive, este jogo foi o último depois que o Mineirão fechou para reformas na Copa do Mundo. Relembrar mais um clássico emocionante entre Cruzeiro e Atlético. Bom, este foi há pouco tempo, no ano de 2018, pelo segundo jogo da final do Campeonato Mineiro. E tinha muita gente assistindo este vídeo que estava lá no Mineirão. O Atlético tinha vencido o primeiro jogo na Arena Independência por 3-1 na final. E aí você já sabe, né? O Atlético tem a crista alta, começou a se achar demais, já começou a falar que era o campeão e a semana inteira ali de zoação. Inclusive, no intervalo desse jogo, o Cruzeiro jogava pela Libertadores em um jogo contra o Vasco pela fase de grupos. O jogo ficou em 0-0. E naquele jogo a torcida do Vasco ficava gritando vice do Galo, zoando, é claro, a torcida do Cruzeiro, já que é aliada com a torcida do Atlético, mas aí você sabe, tudo isso serviu de inspiração para este jogo da final do Campeonato Mineiro de 2018. Não acabou não, não acabou não. Logo aos 3 minutos de jogo, o Cruzeiro na pressão marcou o primeiro gol com ele, Arrascaeta, o carrasco dos atleticanos. E vocês lembram bem naquela semana como o Otero tinha sido zoado e no primeiro jogo teve uma confusão ali com o lateral Edilson, né? E a torcida não perdoava quando ele pegava na bola. E aí, mano, ele subiu pra cabeça, ficou pistola e em um lance com o Edilson, ele foi um cuzão na jogada e acabou sendo expulso. E aí, no segundo tempo, logo aos 7 minutos, Robinho pela direita enfiou a bola para o Thiago Neves na área e marcou o gol que definiu a partida. Cruzeiro 2-0 e campeão mineiro de 2018, calando a boca de muitos atleticanos na época. Agora, para finalizar, eu tenho que lembrar aqui de um dos clássicos mais marcantes da década de 2000 e aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2007. No primeiro turno, eu poderia muito bem estar colocando aqui também, mas o vídeo ia ficar muito longo. Mas eu escolhi entre os dois jogos colocar este aqui. No primeiro turno, vencemos por 4-2. Teve até defesa do Gatti, que era o goleiro do Cruzeiro naquela oportunidade. Foi um jogo muito legal de se ver. E no segundo turno também teve um outro grande jogo. E foi muito mais emocionante ainda do que o primeiro. Porque foi, meu Deus do céu, fortes emoções. Eu tava lá naquele jogo, eu lembro como é que foi. Placar final 4-3 pro Cruzeiro. Logo aos 11 minutos de jogo, o atacante Rony recebeu a bola sozinho na esquerda e abriu o placar do jogo, Cruzeiro 1-0.
Depois de uma jogada do Michael Suel pela direita na entrada da área, o juiz marcou o pênalti e ele de novo fez o segundo gol do jogo, Rony. O experiente atacante do Cruzeiro, gol! Depois, meu amigo, acredite se quiser, viu? Deu um apagão no Cruzeiro. Meu Deus do céu. O Atlético conseguiu virar o jogo por 3-2. Teve um gol do Gerson e 2 gols do atacante Marinho. Vamos ver o que vai fazer o Coelho. Bateu direto na trave, olha só, gol! Gol! Autorizado, perna direita pra bola, jogou dentro da pequena área, gol! Gol! Tem a chance da virada do Atlético. Sai perdendo o jogo por 2-0 o Atlético. Marinho na cobrança. No centro do gol, goleiro Fábio. Marinho, perna direita. E aí, o que você faz? Desiste? 3-2 mesmo, deixa pros caras lá? Claro que não, mano. A torcida começou a pedir o Guilherme na arquibancada. E aí, Dorival Júnior acabou ouvindo o pedido da torcida e colocou o garoto que foi destaque campeão da Copa de São Paulo de Futebol Júnior daquele ano e era uma grande revelação ali na base do Cruzeiro, apenas 18 anos. E aí o Dorival Júnior tirou o Marcelo Moreno e o Wagner e colocou o Guilherme e o Kerlon Foquinha, que também foi fundamental nesse jogo. E na primeira jogada do Guilherme, ele chutou de fora da área e empatou a partida. O moleque era brabo, se liga no golaço. O jogo continuou disputado pra caramba e o Cruzeiro continuou indo em busca do quarto gol, que foi sair aos 32 minutos do segundo tempo. O Rony deu uma pancada pro gol e no rebote, Guilherme, o garoto iluminado naquele clássico, marcou o segundo gol dele e o gol da virada do Cruzeiro por 4-3. Aí já era, o Cruzeiro ainda teve chance de fazer mais gols, a torcida cantava pra caralho no Mineirão e era uma festa cabulosa na arquibancada. Gerson! Quase o quinto gol do Cruzeiro, Gerson se esticou todo, o Kerlon não acredita! E aí que aparece o Kerlon Foquinha para incendiar o jogo. 2 minutos depois do gol da virada, ele foi fazer o lance que ficou famoso com ele, né, imitando a Foquinha, só que o Coelho não gostou. Como diz por aí, tremeu. Ali fica o empurra a confusão no gramado. Os jogadores do Atlético não aceitaram. Saiu vermelho ali no meio da confusão, né? Saiu o cartão vermelho, hein? Saiu o cartão vermelho, o Kerlon ainda no bolo. Acho que é o Coelho que foi expulso. Já confirmação de quem foi expulso. Olha só, fica a ameaça ali de uma briga. O Marinho exaltado, o Kerlon também do outro lado exaltado. Charles levantou o braço, Mariano recebeu. Vai trocando passes o Cruzeiro. E a torcida do Cruzeiro aproveita para gritar olé no Mineirão. Enfim, galera, eu sei que tem muitos outros clássicos bem emocionantes entre Cruzeiro e Atlético. Eu sei que muita gente vai falar aí que poderia ter colocado aqui o 5-0, 6-1. Teve jogo da década de 90, da década de 60. Tem muito jogo aí, mas eu tentei pegar aqueles que a gente tem um fácil acesso aqui com os vídeos no YouTube pra gente poder ilustrar, como eu falei com você. Eu espero que você tenha gostado e curtido de relembrar alguns jogos emocionantes entre Cruzeiro e Atlético, saber um pouco mais ainda de curiosidades deste confronto entre os dois principais clubes de Minas Gerais. E você tem que saber que o mais importante nisso tudo aqui, além da sua visualização, é você deixar o like no vídeo, compartilhar com um amigo, com seu pai, com seu tio, com sua avó, sei lá, qualquer um aí, compartilha esse vídeo, aquele que é cruzeirense mesmo, para poder relembrar um pouquinho mais aí de alguns jogos do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro. E eu vou falando para você deixar aqui nos comentários qual clássico que foi mais emocionante. Deixa aqui que eu mostrei para você, só um outro qualquer aí que não está nesta lista. E outra coisa, e fala aqui também
qual tipo de conteúdo você gostaria de ver, tipo esse vídeo que eu acabei de fazer aqui, com alguma outra coisa relacionada ao Cruzeiro. Fala aí nos comentários que a gente vai estar acompanhando. Valeu? Tamo junto, um grande abraço e é nóis. Cruzeiro sempre, independente da fase. Camisa pesa muito. Valeu!